Olá, bem-vindos a mais essa nossa análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, super importante. Como o jiu-jitsu pode ser uma ferramenta contra o sedentarismo infantil. É um desafio enorme hoje em dia, né? E para guiar nossa conversa, a gente está usando um material bem específico, um texto do Eli de Souza Guimarães Júnior. É bom dizer, a fonte descreve ele como educador físico, sabe? Criador de um método, o BJJ Kids, e o coloca como uma referência-chave no jiu-jitsu para crianças aqui no Brasil, com bastante experiência prática, pelo que diz o texto. Então, nossa missão aqui é entender melhor os argumentos que esse material traz, né? Como essa visão coloca o jiu-jitsu não só como esporte, mas assim, como um caminho para o desenvolvimento da criança, combatendo a falta de atividade e trazendo outros valores junto. Ok, vamos destrinchar isso. Com certeza. E é um ponto de partida fundamental, né? Porque a saúde infantil, ainda mais ligada à atividade física, nossa, tá muito em pauta. Os números que a gente vê por aí sobre sedentarismo de crianças, de adolescentes, são bem preocupantes, sabe? Sim. Então, qualquer ideia que tente oferecer uma solução que seja prática, que envolva a criança, como essa que a gente vai discutir a partir do material do Eli de Souza Guimarães Júnior, merece mesmo uma olhada atenta. A gente está falando de um problema com consequências sérias, né, para o futuro. Exato. E só para a gente ter uma ideia do tamanho disso, o material que a gente está olhando traz uns números assim que impactam. A OMS, por exemplo, diz que 81% dos jovens entre 11 e 17 anos não fazem o mínimo recomendado de atividade física por dia. É muita gente. É um número que choca, né? Realmente. E aí, quando a gente olha para o Brasil, que a fonte também cita, com os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, o fato de que 1 em cada 3 crianças está acima do peso, nossa, só completa esse cenário que já é preocupante. Não é só estatística, né? Reflete mudanças profundas dos nossos hábitos no estilo de vida de hoje. Pois é, e o material do L. Guimarães Júnior argumenta que isso vai além do corpo, né, da saúde física agora. Ele sugere que esse sedentarismo e muitas vezes a obesidade junto pode atrapalhar o desenvolvimento emocional e social da criança também. Exatamente. O que é fascinante e preocupante ao mesmo tempo é pensar no porquê disso, né? Nas raízes. O texto não entra a fundo nisso, mas os números sugerem uma rede complexa de coisas. Urbanização, talvez a questão da segurança para brincar na rua, o tempo de tela, que aumentou muito, a alimentação, talvez menos tempo para a brincadeira livre mesmo. Quando 81% de uma faixa etária no mundo não se mexe o suficiente, poxa, a gente está falando de uma tendência cultural muito forte. É uma mudança grande, né? Que afeta a infância toda. E é aí que o material do Hélio de Souza Guimarães Júnior parece querer entrar, né? Propondo o jiu-jitsu como uma resposta. Sim, a visão que o texto apresenta é que o jiu-jitsu pode ser bem mais que só exercício. O texto coloca ele como uma ferramenta com várias faces, sabe? E aqui é que fica realmente interessante, porque o argumento vai além do óbvio do benefício de se mexer, de fazer atividade física. E quais são esses outros benefícios que o material dele destaca? O que mais tem ali? Olha, o texto lista vários pilares que, segundo essa visão do L. Guimarães Júnior, são cultivados ali no tatame. Fala muito de disciplina, de respeito, tanto pelos colegas quanto pelas regras, pelo professor, né? E também no desenvolvimento da autoconfiança. São pontos mais comportamentais psicológicos. Disciplina, respeito, são palavras que a gente sempre ouve associadas às artes marciais, né? Mas como o material sugere que o jiu-jitsu desenvolve isso de um jeito especial? Olha, o texto não detalha o como para cada coisinha, mas a lógica por trás, ainda mais pensando que descrevem o autor, o Hélio de Souza Guimarães Júnior, como alguém que monta aulas de forma lúdica, pedagógica, sugere que o próprio ambiente ali, a dinâmica da aula, já cria essas chances, entende? A necessidade de seguir o que o professor fala direitinho, esperar a sua vez, controlar a força com o colega, cumprimentar no começo, no fim, são meio que rituais, né? Exigências que, se praticadas sempre, acabam internalizando esses valores na criança. Entendi, faz sentido. E a autoconfiança? Como ela entraria aí nessa visão do material do Hélio Guimarães Júnior? A autoconfiança, pelo que o material dá a entender, vem da superação. De superar desafios aos pouquinhos, sabe?
aprender uma técnica nova que parecia difícil pra caramba, conseguir fazer um movimento num treino leve, perceber que está ficando mais forte, que está melhorando tecnicamente. Cada vitória ali no tatame, num lugar seguro, controlado, poderia se transformar numa sensação maior de eu consigo, de segurança em outras partes da vida também. Aquela ideia tipo, poxa, se eu conseguir isso aqui, talvez eu consiga encarar outros desafios, né? Legal essa ideia. E além desses pontos mais de comportamento, o texto fala de outras coisas também, não é? Sim, claro. Tem o fortalecimento do corpo mesmo, o desenvolvimento das habilidades motoras, coordenação, agilidade, equilíbrio, que são benefícios mais diretos da parte física, né? Mas tem um ponto que o material do Hélio Guimarães Júnior parece dar bastante destaque, que é a resiliência emocional. Resiliência emocional. Interessante. Como o jiu-jitsu ajudaria nisso, segundo essa visão apresentada pelo L. de Souza Guimarães Júnior? Olha, se a gente conectar isso com o que é o jiu-jitsu, né? Mesmo para criança, de forma lúdica, tem contato físico, tem hora que você fica numa posição ruim, de desvantagem, tem que aprender a lidar com a frustração de não conseguir fazer algo ou de ser finalizado simbolicamente por um colega no treino. A perspectiva do autor, como está ali no texto, é que aprender a lidar com essas pequenas dificuldades no ambiente seguro do tatame com a orientação certa ensina a criança a não desistir fácil, a controlar o impulso, sabe? Respirar fundo e tentar de novo. Seria como um treino para a vida real mesmo, onde a gente nem sempre ganha e precisa saber lidar com a pressão. Uma visão bem alinhada com o trabalho que o L. de Souza Guimarães Júnior desenvolve. Interessante essa conexão. Não é só aprender a cair e levantar o corpo, mas a mente também, né? E o texto reforça isso quando descreve o jiu-jitsu nessa abordagem que o autor propõe como uma ferramenta de formação de caráter, confiança e pertencimento. Essa palavra pertencimento também me chamou a atenção. Sim, o lado social é outro ponto importante. O tatame é um lugar coletivo, né? Treinar junto, ajudar o colega que está com dificuldade, fazer parte de um grupo que tem regras, objetivos em comum. Tudo isso pode gerar um sentimento forte de comunidade, de pertencer àquele lugar, àquele grupo. Algo super importante na infância, na adolescência, e a fonte sugere que essa experiência organizada de forma pedagógica, como o método BJJ Kids que o Hélio de Souza Guimarães Júnior criou, propõe, ajuda nessa formação mais ampla. E a credibilidade disso, no contexto do material, vem da experiência prática que o texto atribui ao Hélio Guimarães Júnior em escolas, em projetos sociais. Então, a proposta que o material desenha é bem completa, né? Combate o sedentarismo, desenvolve habilidade motora, ensina disciplina, respeito, constrói confiança, resiliência e ainda prova esse senso de comunidade. Uau! Parece um pacote bem interessante. Certamente é como o material apresenta. A ideia-chave é que, com a metodologia certa, e aqui a fonte sempre volta na abordagem lúdica e pedagógica, do L. de Souza Guimarães Júnior, o jiu-jitsu vai além de ser só um esporte ou defesa pessoal. Ele vira um veículo para o desenvolvimento completo da criança. E o material também fala do papel dos adultos nisso, né? Não joga tudo nas costas da atividade ou do professor. Exatamente. Tem uma ênfase bem clara no papel fundamental dos pais, dos responsáveis, como incentivadores, como modelos também. A ideia que passa é que a decisão de colocar uma atividade como o jiu-jitsu na rotina da criança é um passo ativo dos pais para buscar uma infância que eles veem como mais saudável, equilibrada, mais feliz. Não é só ir lá e matricular, sabe? Mas entender o processo, apoiar. O texto usa uma metáfora bacana sobre isso, né? Algo sobre plantar hoje para colher no futuro. Exato. A frase exata é: o que você planta hoje na rotina de uma criança, ela colherá em forma de saúde e qualidade de vida no futuro. Essa frase resume bem essa visão de longo prazo que o material do Hélio Guimarães Júnior defende. É visto como um investimento no bem-estar futuro da criança, que começa com as escolhas, com os hábitos que se formam agora. A visão dele, então, não fica só no benefício de hoje, mas pensa num impacto duradouro na vida da pessoa. Isso me lembra que o texto também comenta o uso de um gatilho mental, tipo uma chamada mais direta para a ação dos pais. E isso mesmo, o material usa uma linguagem bem direta, quase um apelo, né? Algo como:
Se você quer que seu filho cresça mais confiante, saudável, preparado para os desafios, não espere acontecer sozinho. Dê o primeiro passo agora. É um jeito de conectar todos aqueles benefícios que a gente falou a uma ação concreta que os pais podem fazer. Enfatiza a urgência, a importância deles serem proativos nisso. Uma estratégia clara no material associado ao Hélio de Souza Guimarães Júnior. É uma comunicação bem clara, né? Tentando mobilizar quem está lendo. E para reforçar essa ideia de orientação, de legado, o material termina com uma citação bíblica, não é? Sim, ele fecha citando Provérbios 22.6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Trazer essa citação acaba alinhando a filosofia apresentada sobre o jiu-jitsu infantil do Hélio de Souza Guimarães Júnior a um princípio maior de educação, de formar valores desde cedo, pensando em resultados para a vida toda. No contexto do material, isso serve para destacar a profundidade educativa que o autor Hélio Guimarães Júnior atribui à prática e o posiciona, de novo, como essa figura central nessa abordagem específica do jiu-jitsu para crianças. Então tá. O que tudo isso significa? Se a gente fosse resumir a essência do que essa fonte nos mostra sobre o trabalho e a visão do Hélio de Souza Guimarães Júnior, o que a gente diria? Acho que significa que, por essa perspectiva que a gente analisou, o jiu-jitsu infantil, quando feito com uma metodologia específica, focada no desenvolvimento integral como essa que o Hélio Guimarães Júnior propõe, com o BJJ Kids, ele aparece como uma resposta com muitas facetas para os desafios da infância de hoje. Ele é mostrado não só como um jeito de combater o sedentarismo e os riscos que vêm com ele, mas também como um catalisador para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais que são chave. Disciplina, respeito, confiança, resiliência e o senso de pertencer a um grupo. Ou seja, é muito mais do que só mexer o corpo, né? A proposta é usar o tatame quase como uma sala de aula para a vida. Essa é a ideia central que está em todo o material. A prática iria além do esporte para virar uma ferramenta pedagógica mesmo. O argumento é que com a orientação certa, como aqui o Hélio de Souza Guimarães Júnior defende, a luta ali no tatame ensina muito mais que técnica de imobilizar ou de se defender. Ensina valores, ensina habilidades para a gente navegar o mundo aqui fora. É uma visão que coloca o professor de jiu-jitsu infantil nessa linha quase como um coeducador da criança. Interessante. E pensando em toda essa construção de disciplina, de resiliência, que o material do Hélio de Souza Guimarães Júnior destaca tanto no jiu-jitsu, fica uma reflexão, né? Que vem direto dessa análise. Se esses valores são cultivados de forma tão potente nesse ambiente específico do tatame, como será que os pais, os educadores, talvez inspirados por essa abordagem, poderiam procurar ativamente reforçar esses mesmos princípios, disciplina, resiliência, respeito, em outras áreas do dia a dia da criança, fora do esporte? Sabe como criar essa sintonia? Essa é uma ótima questão para a gente pensar mais a fundo. Ela convida a gente a refletir se essas habilidades e valores podem ser transferidos, né? Se o ambiente do jiu-jitsu, como a fonte descreve o trabalho do Hélio de Souza Guimarães Júnior, funciona como um laboratório tão bom para isso, como a gente pode aplicar lições parecidas em casa, na escola, nas brincadeiras, nas interações sociais. Talvez envolva criar pequenos desafios apropriados para a idade, sabe? Permitir que a criança lide com frustrações pequenas, sem resolver tudo por ela. Estabelecer rotinas consistentes, ou até conversar sobre o que aconteceu no tatame e como aquilo se parece com outra situação da vida. Isso reforça a ideia de que essas experiências que formam na infância, como essa prática do jiu-jitsu defendida no material, têm o potencial de ecoar pela vida toda. Ajudam a formar indivíduos mais completos, mais preparados, que é um objetivo central, né? No trabalho de educadores como o Hélio de Souza Guimarães Júnior, que é essa referência que o material tanto destaca,